Bom, gente, estou eu aqui hoje para falar de um tema que eu gosto muito, música, né? O pessoal já viu a minha brincadeirinha lá no YouTube, não, no Facebook, que eu gosto de cantar. Minha voz é terrível, mas eu gosto de cantar assim mesmo, tá bom? Então, de vez em quando eu tô aí desafinando no pedaço, mas a ideia hoje do vídeo é até que ponto a música toca realmente a gente. A gente pode ouvir funk, o funk faz mal, né? Determinadas músicas, falei o funk, mas tem outros ritmos também. Esses ritmos nos fazem mal. Se nos coloca em sintonia, por que nos coloca em sintonia com coisas ruins? É a letra, é o batuque, é o ritmo, e aí? Né? Bom, a gente para falar de música, a gente está falando de quê? De som, de é, frequência, né? Comprimento de ondas. A gente vai entrar na parte da física. Vou logo explicando que eu fugi da aula de física, tá? Meu conhecimento ele é todo empírico mesmo, é passado às vezes intuitivamente. De repente pode até sair nesse vídeo aqui coisas ótimas, porque pode encostar um professor de física aqui e soprar no meu ouvido, mas também pode ser um monte de barbaridade. Então vamos lá. Mas olha, a música, ela é usada desde lá de trás para quê? Para nos rituais, vamos dizer assim, místicos, magísticos, né? Lá atrás já se usava o som dos atabaques para fazer com que as pessoas entrassem em transe. O que seria isso? Como isso funciona, né? É porque a música é uma vibração, é uma onda, que é a onda sonora, né, que é colocada no ar, e essa onda, ela entra em reverberação com as nossas moléculas, entra em contato com o nosso corpo físico, fazendo com que as nossas moléculas vibrem dentro daquela mesma frequência, né, que elas estão vibrando. Então aquelas ondas sonoras, elas se chocam contra o nosso corpo e fazem com que as nossas moléculas comecem a vibrar também de acordo com aquela frequência que ela está sendo emitida. Né? Então a gente tem, dentro do ritmo, você vai ter a velocidade, né, que essas ondas estão chocando conosco, e isso faz com que realmente a gente acelere a nossa vibração. Né? As ondas entram em contato com as nossas moléculas, reverberam, aceleram, porque quando elas se chocam e entram em total sintonia conosco, elas começam a reverberar. E isso faz com que cada vez mais acelere todo o nosso corpo físico. E aonde entra o êxtase? Porque justamente a gente que faz projeção astral, que a gente costuma sair do corpo, as pessoas que pesquisaram, que conseguiram perceber que quando a gente faz uma estimulação artificial desse aumento da nossa movimentação energética, que existem técnicas para isso, que eu venho falando há um tempão, que são as técnicas de EV, que promovem o estado vibracional. Esse estado vibracional, essa aceleração, ela facilita até a saída da nossa consciência, a ejeção da nossa consciência para o corpo astral, lúcido. A gente tira a consciência desse corpo físico, ela vai para o nosso corpo mais sutil, nosso próximo corpo, que é mais sutil, e com lucidez. Tá? Então isso aí, quem faz projeção astral sabe que é necessário você estar com o corpo vibrando mais para poder você sair do corpo. Tá? Mas esse processo também é usado até na própria volta do estado, quando você volta da projeção astral. Eu, por exemplo, eu não sinto a saída, eu não sinto o estado vibracional na saída, eu sinto quando eu volto. Então, quando eu volto, eu tenho certeza que foi uma projeção, porque eu acordo com o meu corpo todo vibrando. Então, uma sinalética que aí me confirma que foi uma projeção astral. Então, para voltar, para fazer essa saída e voltar com lucidez, talvez, eu não sei se só com lucidez, mas para desacoplar e acoplar o nosso corpo perispiritual, né? O nosso corpo astral, o nosso corpo físico, é necessário que a gente esteja numa vibração X. Tá? A música, o som dos atabaques, das batidas, de determinadas batidas, elas promovem isso. Aí o que acontece muitas vezes? Te coloca num estado
acelerado, que vai facilitar com que você entre em contato, porque você aumentou a tua vibração, entre em contato com seres que estão vibrando numa outra dimensão. Além de promover, né, essa saída lúcida do teu corpo, às vezes esse estado alterado, ele nos coloca em contato com outra dimensão, com lucidez. Então, mesmo que você não saia do teu corpo, você continue em vigília, mesmo que você não saia, a tua consciência não saia para o teu corpo astral, continue aqui, acelerar a sua vibração facilita com que as consciências, os espíritos que estão vibrando numa outra dimensão, numa outra frequência, se comuniquem com você. Você ficou afinizado, você ficou, vamos dizer assim, com capacidade, né, energética para perceber esses outros seres que estão vibrando numa outra dimensão. Porque toda a tua vibração foi acelerada. Porque quanto mais sutil, mais volátil a matéria, ela está vibrando mais rapidamente. Tá? Ela está mais agitada. Não quando a gente fala assim, que a gente está tendo contato com consciências, com espíritos superiores, esses espíritos superiores, eles vibram numa frequência, numa velocidade muito maior do que a nossa. Então, para que a gente consiga percebê-los, ouvir o que eles estão intuindo para a gente tem que estar acelerado. Por isso que no processo de mediunização, na maioria das vezes, você se sente acelerado. Tá? As consciências que se aproximam de você, elas estão num nível vibracional realmente mais acelerado. Então, muitas vezes você é induzido a acelerar, então por isso que dá no médium taquicardia, começa a ter às vezes aquela sensação da pressão alta, porque as tuas moléculas todas estão vibrando mais rápido mesmo. E às vezes isso é promovido pelo espírito que está aqui para se comunicar. Ele tem conhecimento de energia, conhecimento energético suficiente para mexer com você e alterar esse teu padrão vibratório. Quando ele não tem, o que dentro da Umbanda, dos rituais que trouxeram características africanas fazem? Bate o tambor, que vai facilitar essa aceleração, né? E não é só bater o tambor, tá? Porque as igrejas também fazem isso. Batendo palmas, cantando e tal, você começa a acelerar todo o seu corpo para te colocar em contato com esses espíritos que estão ao redor. Então, na igreja, o que diz? Entrou em contato com o Espírito Santo, entrou em contato com aqueles espíritos bons que estão trabalhando ali dentro da igreja, que vibram numa frequência maior mesmo, e que para você poder ouvi-los, percebê-los, você tem que estar com a tua... No fundo é tudo espiritismo. Eu vou falar isso, eu vou apanhar. Mas... dentro das igrejas, mesmo as igrejas evangélicas, vamos dizer, espiritismo. Por quê? Porque eles estão se comunicando com espíritos também. Eu sei que fala isso, não, mas é Jesus. Tá. Até que seja Jesus, é o espírito de Jesus, então é espiritismo. Tá bom? Não tem espírito. Jesus está aqui, então ele está espírito, ele não está em carne. Então, dentro da igreja, o que fazem? Promove essa comunicação. Está se falando com o espírito de Jesus, seja lá quem for, mas está em espírito ali. Tá bom? Então, aí onde entra o funk, né, essas batidas. O funk também tem uma batida cadenciada, porque também, se vocês observarem, né, os pontos da Umbanda, esses pontos que são batidos na atabaque, existe uma cadência. É essa cadência que talvez os nossos ancestrais lá atrás, né, eles sabiam, eles tinham esse conhecimento forte, até lá mesmo de outros planetas que vieram e trouxeram esse conhecimento todo pra gente, eles sabiam que isso é uma forma prática, física, de acelerar a nossa vibração. É uma maneira de aqui, no plano físico, acelerar a nossa vibração. Quando? Através da música. Porque as ondas sonoras, elas reverberam no nosso corpo. Né? Então, eles trouxeram esse conhecimento, começaram a praticar e perceberam. Por isso que os povos primitivos lá atrás sempre fizeram uso dos atabaques também. Né? O som de palmas, acho que dentro de uma determinada cadência, né? Numa frequência,
Aí consegue promover isso, né? E o funk, ele tem essa batida. Gente, eu gosto de funk. Eu vou confessar. Não, não esses funks de hoje em dia, mas eu sou da época daquele funk, como é que era? Poderosa rainha do funk, não tinha aquele? Eu gostava. E uns outrozinhos aí que também eram legais. Mas, como essas músicas nos colocam também em contato com coisas ruins, às vezes. Vai depender da tua sintonia, tá? Se eu entro o funk ou essas músicas eletrônicas, elas promovem essa batida que te acelera, né? Acelerou. Se você não tiver numa boa sintonia, quem são os amiguinhos que estão ao seu redor? E aí te coloca assim, num canalzão aberto com todos eles. Por isso que, assim, o funk é ruim. Não é o que o funk em si seja ruim. Mas, até porque ele já tem algumas letras que realmente, vamos combinar, né? Os antiguinhos lá eram até bacaninha. Tinha umas letrinhas mais... Mas esses que a gente vê aí, tem funk que, francamente, né? O que vai colocar a gente em sintonia com o quê? É exatamente aquilo que aquelas letras ali falam, né? Tem muita coisa ruim, muita coisa promíscua, tem muita coisa que denigra a mulher, tem muita coisa que sinceramente, agora se você curte aquilo, se você gosta da letra, você acha bacana, você está em sintonia com aquilo, né? Você vibra legal com aquilo, você gosta, você curte. Aí aquela música, ela vai só fazer com que você se acelere e você entre em contato exatamente com aquelas outros espíritos, consciências que pensam igualzinho você, que gostam daquilo, que se divertem com aquilo, né? Aí são teus amigos que vão pedir para que você faça, que vão induzir, que vão intuir. Eu acho difícil a gente ouvir uma música dessa, assim, lógico que tem momentos de descontração, como eu falei, eu também já tive meus momentos lá, há pouco tempo tocou essa música e eu comecei até a dançar, mas porque o ritmo é legal, né? Mas eu tenho consciência de tudo isso, eu não estou dançando, bebendo, entrando em contato, deixando ao Deus dará, não é assim. Então, por isso que eu estou falando aqui para alertar quem não saca bem como a coisa acontece, né? Isso nos coloca em contato, realmente. É porque facilita a nossa comunicação com o outro lado, né? O êxtase, vamos dizer assim, né? Que essas músicas, dentro dos rituais, de tudo, promove, é só isso, é só acelerar a nossa vibração, para facilitar nos colocar em contato com a outra dimensão. Agora, essa outra dimensão depende de como a gente está vibrando, depende da casa onde nós estamos frequentando, depende de uma série de coisas, né? Se eu começo o som de atabaque, mas eu estou numa casa onde todo mundo vibra ali no mal, desejando mal para os outros, fazendo trabalhos que permita fazer trabalhos para o mal, tem espíritos ali, né? Barra pesada. Então aí você vai entrar em contato também com eles, né? Ao passo que o quê? Uma música mais calma, aquelas músicas, os mantras, aquelas músicas mais calminhas que a gente vê, né? De New Age, não sei o quê. Essas músicas colocam a gente em contato conosco. Por quê? Porque justamente ela não está promovendo aceleração. Ela está trabalhando em cima do nosso equilíbrio, daquilo que a gente vibra normalmente. A música mais calma, ela vai promover uma sintonia com nós mesmos. Porque no momento que a gente estiver vibrando sem interferência externa, né, não é uma... É lógico que tem pessoas que já são mais aceleradas, então determinadas notas vão entrar ali em sintonia, vai reverberar e você vai vibrar dentro daquela frequência. E isso te proporciona você entrar em contato com a sua própria essência, com o seu espírito, com a sua consciência. É por isso que para você meditar, tem que ser músicas mais relaxantes, que aí você não está fazendo alterando a sua vibração,
forçando que você vibre mais alto para você entrar em contato com a outra dimensão. Essas músicas, elas colocam você em contato com você mesmo. É o que eu tenho de experiência, gente. Eu tô passando para vocês assim, entendeu? Então eu acho bacana. Eu acho que cada um se sente bem com o ritmo, porque é sintonia mesmo, tá? O nosso corpo, ele vai reverberar de acordo com aquela onda que ele tem sintonia, que ele tá ali afinadinho. Não adianta. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade danada. Não é qualquer música, o som de violino que me faz bem, não. Dizem que o som de violino é um som celestial. Então, putz grilo, eu sou um capeta. Porque determinadas músicas é o som de violino, mas me dá uma irritabilidade terrível. Terrível. Não me faz bem. Eu sinto que até mexe mesmo com a minha vibração. Mas eu não sei, não cai bem, não está em sintonia comigo. Né? Eu gosto muito do piano. Qualquer música lentinha, agitada, se tiver o som do piano, talvez o timbre, talvez alguma coisa ali naquela onda ali bate melhor com o meu corpo físico. E aí eu tenho essa percepção ruim ou boa daquele determinado som. Como todo mundo tem, né? Então a gente tendo consciência mais ou menos como isso funciona, que reverbera mesmo na gente, que altera o nosso estado, né? É lógico que assim, as letras podem nos colocar para cima e nos colocar para baixo, né? Eu acho que quando a gente tá mal também não tem que ficar ouvindo música de fossa não, hein, gente? Pô, pelo amor de Deus. Esse negócio de sertanejo, como é que sertanejo universitário aí, essas músicas de dor de corno que tem aí, que a gente escuta cada letra. Pô, o cara já tá mal, brigou com a namorada, a mulher foi abandonada e vai ouvir sertanejo universitário. Fala sério, vamos tentar levantar o astral, porque aí vai mexer com o nosso psicológico, com o nosso emocional, que a música também faz isso, né? Além da melodia, né, do ritmo, mexer com a gente energeticamente, né, fisicamente, vai mexer com o nosso corpo, vai mexer com o nosso corpo físico, a letra mexe com o nosso emocional, desperta sensações boas, desperta sensações ruins, né, que fazem também nesse conjunto todo, porque a gente vibra também de acordo com o nosso pensamento. Existe, eu já falei em outros vídeos, a gente tem o nosso padrão vibratório, vamos dizer assim, molecular. As nossas moléculas vibram dentro de um padrão que cada um de nós vem configurado de uma forma, vem dentro de uma frequência. Uma pessoa não é igualzinha a outra, tá? A gente vibra, a gente não consegue manter essa linearidade 24 horas por dia, ela oscila, mas a gente tem vamos dizer assim, um padrãozinho, né? Que é o nosso básico, que vai oscilar, mas volta para aquele padrão. Oscila para cima ou para baixo, mas volta para aquele padrão. Então ali é a nossa frequência natural, né? A nossa vibração natural. Então a gente oscila isso aí, a música vai trabalhar em cima disso, né? Vai mexer. Então é o que eu estava falando, além desse nosso padrão natural, o nosso emocional interfere também nisso. Consegue alterar de alguma forma a maneira como a gente está vibrando as nossas moléculas. Se a gente estiver triste, se a gente estiver eufórico, se a gente estiver feliz realmente, de acordo com a emoção que a gente esteja sentindo, né, com aquilo que a gente está percebendo e da maneira como a gente está trabalhando aquilo dentro da gente, no nosso pensamento, a gente vai ativando os chakras. E o funcionamento desses chakras, desses processadores energéticos, é que começam a determinar o nível de frequência que a gente está vibrando, né? A nossa vibração mesmo. Então, porque são os processadores energéticos. Quando um está trabalhando mais, o laríngeo está trabalhando mais do que o cardíaco, ele está emitindo uma onda, né? Ele está trabalhando com um comprimento de onda diferente do que o nosso cardíaco esteja emitindo naquele momento. E quem manda isso tudo é o nosso pensamento. Dependendo de como a gente está pensando, a gente está mandando comando para um dos processadores energéticos que trabalhar mais, trabalhar menos. Então esse conjunto todo de ondas que determinam frequência, que determina
o nosso padrão vibratório a gente chama de energia. Eu sei que muita gente já me corrigiu, energia é diferente. Eu sei que o conceito de energia da física é bem diferente de tudo isso, gente. Eu só não pergunta o que é, que eu também não decorei. Eu nunca gostei de decorar nada. Mas o que nós espiritualistas chamamos de energia também é toda essa força que faz as nossas moléculas vibrarem de uma determinada forma, né? E isso está tudo ligado aos nossos chakras, aos nossos processadores energéticos, tá? Que produzem ondas que vão aí para o espaço num determinado comprimento e numa determinada frequência, de acordo com aquilo que a gente está pensando. Então, a música tanto interfere no lado emocional quanto no lado físico mesmo. Por isso que a gente tem que policiar sempre. Né? Até se você está voltando lá àquele assunto, eu tô mal, eu vou ficar ouvindo música de dor de corno? Não dá, né? Não tem como. Vamos botar música alegre, música que tem uma letra bacana, que aí vai passar pela tua mente, pelo teu pensamento, vai te colocar para cima. A gente tem que... Não adianta, a gente está aqui, tem que se policiar mesmo, não tem jeito. É eterno orar e vigiar, ou vigiar e orar, que tem gente que inverte aí, que acha que tem que ser vigiar e orar, e outros orar e vigiar. Tanto faz. O importante é você se policiar. Tá sempre se policiando. Né? Para não deixar a coisa... Você sabendo como funciona? Funciona assim, eu vou deixar que me atinja? Não. Então, se eu estiver mal e começo a ouvir uma música ruim no rádio lá que vai me colocar para baixo, vou mudar, porque eu sei que isso vai me piorar. Eu tenho conhecimento para isso. Eu faço assim. Eu já não tô legal, vou ficar ouvindo aquela música. Não, porque eu sei que vai realmente me afetar fisicamente, energeticamente, né? Então a gente, tendo consciência, tem como se defender. E é isso que eu venho fazer aqui, é tentar explicar para vocês, sabe? Assim, minha vida não é um mar de rosas. Não, não é, mas eu me sinto uma pessoa feliz, vitoriosa, sabe? Que, assim, que as coisas dão certo, que tem as dificuldades, os percalços que todo mundo tem. Eu tô aqui encarnada. Mas eu venho passar para vocês, olha, dentro da minha experiência, isso funciona, isso dá certo, e eu queria que as pessoas também dessem certo, né? E aí tenta explicar do meu jeito aqui embaralhado. Outra coisa que eu queria até falar com vocês. Gente, eu não vim aqui para dar aula de nada. Se fosse para dar aula, eu ia estudar sobre um tema, ia botar um quadro negro aqui atrás, né? Ia dizer, porque assim, não é, a minha ideia não é essa. Eu não quero transmitir conhecimento, eu quero mostrar um caminho que vocês procurem o conhecimento. Aí eu falei disso, falei de onda, falei de frequência, comprimento de onda, frequência e velocidade da onda, né, quando ela está sendo emitida, reverberação. Procurem. Hoje em dia a gente não precisa mais. Antigamente eu tinha uma enciclopédia Barça, lembra? Eu tinha que ir lá nos livrinhos e procurar. Hoje em dia não. A gente digita ali no computador, boom, vem tudo. Né? Então leiam lá. Sabe que faz algum sentido? Ou essa mulher é maluca, não tem sentido nenhum. Então procurem. Sabe? A minha ideia não é vir aqui dar aula para vocês, não. É mostrar um caminho. Por aqui. Aí vocês entram ali e vão realmente, porque cada um tem que encontrar o seu caminho. Não adianta, eu não estou aqui para segurar na mão de ninguém e trazer para o meu caminho. Né? Então eu venho para trazer, para dizer, olha, isso aqui funcionou comigo. A explicação que eu encontrei foi essa. Pode até ter uma explicação melhor, ou a minha explicação pode não ter nada a ver, mas funciona comigo. Então eu tô aqui trazendo a experiência para ver se funciona com vocês também. Por quê? Porque eu sou feliz fazendo assim. Eu me dou bem fazendo assim. Tá? Então eu não tenho preconceito contra nenhum ritmo, contra nenhum tipo de música, né? Entendo como funcionam as coisas, tanto que eu falei da igreja evangélica, a gente vê isso na Umbanda também, né? Nas demais religiões. E eu acho que a gente, tendo uma noçãozinha de como funciona, a gente se defende de muita coisa ruim, de muita coisa que vai nos prejudicar. E isso, se eu puder evitar para o maior número de pessoas, gente, é o que eu estou fazendo aqui.
tá? A minha intenção é que todo mundo viva bem, bem mesmo, feliz, alegre, que as coisas comecem a fluir, a dar certo, como pra mim tá sempre acontecendo, tá? Então, olha, eu que podia falar de música, eu gosto de música. No outro dia apareci lá no Facebook tocando um violão. Meu violão tava até sem corda. Eu peguei no karaokê da internet, cantei lá e todo mundo acreditou. Meu Deus, que cara de pau. Mas é porque eu gosto muito de música, a música me faz muito bem também, tá? Gente, era o que eu tinha pra falar de música, tá? Não fui estudar, eu tô passando pra vocês aqui o que eu sinto, tá? Muito obrigada mais uma vez e fiquem com a luz, né?